essa situação? Porque são dois pontos, né? A questão social dos moradores em situação de rua e a questão da segurança pública. Valdinei, segurança pública é a minha área, né? Essa realmente é a minha experiência desde sempre. Eu tenho 27 anos de serviço público, 10 anos e meio na Polícia Militar, e desde 2007 eu sou policial federal, licenciado desde 2012, evidentemente por causa dos mandatos que Deus me deu a honra de ser eleito. Mas assim, a gente conhece da segurança pública. Nesse momento eu sou presidente do Conselho dos Gestores de Segurança Pública. É o conselho que reúne todos os comandantes, chefes, eles pessoalmente, não são pessoas indicadas por ele. Então, nós debatemos a segurança pública mês a mês em Cascavel, só que, claro, num âmbito mais estratégico do ponto de vista da criminalidade violenta, que se diz, a criminalidade de alta periculosidade, né? Agora, essa criminalidade de pequeno potencial ofensivo, no centro da cidade, são desocupados. São pessoas que estão ali na vadiagem e que, por terem tranquilidade, sossego, acabam ficando ali na paz deles, mas incomodando toda a população de Cascavel. O bandido e o desocupado, ele só entende uma linguagem. Ele só entende a linguagem da polícia, entende a linguagem daqueles que incomodam eles, ou se não incomodam, eles incomodam os outros. Então, o nosso protagonismo nesse papel dessas pessoas que estão no centro, tem mulheres, Valdinei, que tem medo de andar, às vezes, nas ruas do centro da cidade, durante o dia, porque realmente há um número muito elevado. Porque quando você faz uma propaganda de uma cidade maravilhosa, uma cidade faz muita propaganda, você atrai pessoas de todo tipo. Das pessoas boas, mas atrai também as pessoas com sonho de que aqui vão ter paz e vão ter, né, todo tipo de benefício que pode se imaginar. E é isso que atraiu para Cascavel também todo esse número grande de desocupados no centro. Então, Valdinei, o nosso projeto, pensando nesse público, é um público que está mais alinhado com o atendimento da Guarda Municipal, primeiro, que nós vamos aumentar, nós vamos pelo menos, Wagner e Valdinei, dobrar o número da Guarda Municipal. Hoje nós temos um número de 130 guardas municipais, Ponta Grossa, que tem uma população equivalente à de Cascavel, tem mais de 300 guardas municipais, então há realmente uma necessidade do aumento do efetivo, mas o aumento do efetivo que também dê a eles autonomia e direcionamento para que haja, de fato, um acompanhamento dessas situações. Por exemplo, nós vamos fazer uma conversa com o juizado da vara de execuções penais. Por quê? Os delinquentes, os desocupados, eles sabem que eles não podem ser presos. E é uma realidade, não pode ser preso no sentido literal da palavra. Mas, por exemplo, a vadiagem é um delito. Está lá no Código Penal, não deixou de existir, não foi revogado, entende? E a pena seria de 15 dias de prisão. Não vai ser preso, evidentemente. Mas se ele for conduzido à presença do juiz, o juiz pode determinar a ele uma pena de prestação de serviço por estar incorrendo em um crime. Estou falando da vadiagem, mas tem ameaça, tem perturbação, tem vários outros delitos que também incomodam. E aí o juiz pode determinar. Por que até então o juiz não tem feito isso? Porque Cascavel não conseguiu estruturar uma equipe que possa organizar essa prestação de serviço. Isso que eu ia questionar o senhor, o seguinte, o que nós temos hoje de problema com relação a esses pequenos delitos, ele está muito mais atrelado à nossa falta de estrutura, de efetivo, de condições, inclusive técnicas, das nossas forças de segurança de atuarem, ou é mais uma questão social? É mais uma questão cultural, Valdinei. Criou na cabeça do próprio agente de segurança pública que não tem como fazer nada. E não é verdade. Tem como fazer. Nós vamos fazer um diálogo com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que haja uma pena alternativa de prestação de serviço, uma pena alternativa de prestação de serviço. Para quê? O que nós queremos? Nós queremos incomodar eles mais do que eles incomodam a população. E aí nós vamos também, ao mesmo tempo, se é social, estou aqui porque não tive uma oportunidade. Nós vamos dar oportunidade. Nós vamos falar com o Sebrae, com todos os órgãos que prestam capacitação. Vamos ensinar ele a ser padeiro, a ser garçom, a trabalhar. E depois, além disso, para esses que querem trabalhar. Porque o nosso propósito é o quê? Quem quer trabalhar, nós vamos estender a mão. Quem não quer trabalhar em Cascavel terá, não é nossa mão estendida, terá o rigor do nosso pulso e o rigor da lei. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar os empresários, que também, depois dessa pessoa capacitada, que quiser dar uma oportunidade a esses que hoje são desocupados, mas que querem trabalhar, de trabalhar na sua empresa. E para isso, nos 3 primeiros meses, o poder público, a prefeitura, vai custear 50% do salário desse desocupado para que ele possa voltar ao mercado de trabalho. O empresário, sabendo que ele está em condições de continuar, depois dos 3 meses, vai continuar. Pode ser que ele queira, de fato, restabelecer a sua condição social com dignidade. Agora, se não quiser, vai ser, com certeza, convidado dessa maneira a se retirar de Cascavel.
Estou falando só da criminalidade do centro que você está falando aqui, e os demais... Não, a gente está falando geral, a cidade como um todo, mas a gente usa alguns quadros mais específicos, que é onde se ganha uma proporção maior pelos pequenos delitos. Sim. É a vidraça que é arrombada, é a loja que é invadida e que tem lá os seus produtos levados embora, enfim. Para esses é a presença da Guarda Municipal e a atuação efetiva para fazer com que eles percebam que em Cascavel tem polícia, tem segurança e que eles não vão ter paz para ficar incomodando outras pessoas. E a criminalidade de grande periculosidade, Valdinei, aí é a integração cada vez mais forte das forças de segurança pública. O senhor fala bastante desse diálogo com o judiciário, que será necessário. A gente sabe que o executivo municipal ele não age sozinho, ele depende dos outros poderes também. Sim. Já esteve como vereador, como presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, 3 mandatos consecutivos como deputado. Como é a articulação política do Márcio Pacheco quanto ao Estado, ao governo federal, e como deve ser esse diálogo para trazer mais investimento para a cidade de Cascavel e potencializar o crescimento? Wagner, eu estou no meu 3º mandato como deputado estadual. É o mesmo contexto que estava o atual prefeito Paranhos quando se elegeu o prefeito de Cascavel. Ele também era deputado estadual, tinha uma relação boa com o governador da época, né? Eu tenho uma excelente relação com o governador, sou base do governador desde quando ele se elegeu governador em 2018. Então o nosso relacionamento é muito bom. Eu, sendo prefeito, com certeza terei a mão estendida do governo do estado, não tenho dúvida disso. Tenho hoje relacionamento excelente com 100% da Assembleia Legislativa, né? A gente se relaciona muito bem, então sei como buscar os recursos para ajudar Cascavel, e eles trazem recursos. Por quê? Porque o que o deputado estadual precisa? Ele precisa de voto para se reeleger em 2026. E para isso ele tem que dar um sinal para a população de Cascavel de que de fato ele tem compromisso com Cascavel. E aí tem vários espaços, esporte, tem pessoas que atuam na área do esporte, tem pessoas que atuam na área da assistência social, além do nosso relacionamento nesse momento, Wagner, excelente com os deputados federais. Só o nosso partido tem 5 grandes deputados federais. O deputado, sempre deputado secretário de Indústria e Comércio, o Ricardo Barros. Temos também o Tião Medeiros, o Pedro Lupion, o Dilceu Esperafico, o de Londrina, o nosso Brasil, Marco Brasil, também o Toninho Vancher, fora os demais partidos aliados nossos, que é do Podemos, do MDB, do Avante, que são deputados que vão nos ajudar. E nós temos uma proposta que nós vamos implementar, Wagner. As coisas acontecem, o dinheiro circula em Brasília e em Curitiba, o grande dinheiro, principalmente em Brasília. Cascavel vai passar a ter um representante oficial em Brasília para acompanhar tudo o que está acontecendo nos ministérios, para então, sabendo dos projetos, nós podermos apresentar os projetos, que eu digo, os programas que sejam disponibilizados em Brasília, para que nós possamos, com muita brevidade, apresentar os projetos. Cidades perdem dinheiro porque não têm projetos para buscar os dinheiros que são disponibilizados pelos programas. Então, nós teremos um representante oficial da Prefeitura de Cascavel em Brasília e teremos um representante oficial para ficar a semana inteira lá, vendo tudo que está acontecendo nas secretarias do governo do estado, junto à Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, conversando com deputados, conversando com os ministérios, para que nós possamos trazer os recursos necessários para cumprir todos os nossos compromissos e mais ainda, que eu falo, nós não vamos decepcionar as pessoas. Nós vamos surpreender com a gestão de resultado, onde nós teremos um planejamento organizado desde o primeiro dia que nós chegarmos na prefeitura. Os nossos secretários, eles deverão apresentar um planejamento para os 4 anos de gestão e terão metas para que sejam cumpridas. Então, os nossos compromissos devem ser cumpridos com gente que vai ser capacitada tecnicamente, não vamos fazer cabide de emprego na prefeitura, não vai ser uma prefeitura de secretarias dos meus amigos. Será uma secretaria de gente que sabe fazer, com capacidade técnica, que vão ter que apresentar um planejamento estratégico para os 4 anos e que terão metas para cumprir esse planejamento. Eu vou pegar esse gancho, candidato, falar sobre a questão técnica, a questão de preparo, a questão de investimento, principalmente com relação à saúde. O senhor falou aí dessa integração entre os governos e essa via de mão dupla é muito importante para a estrutura que nós queremos nas nossas cidades cada vez melhor, e isso impacta diretamente na qualidade do atendimento da saúde pública aqui em Cascavel. Nós estamos com uma cidade que já passou dos 360 mil habitantes. Semana retrasada esse número foi atualizado pelo IBGE e mostra cada vez mais a necessidade de mantermos então essa capacidade de absorver essa demanda de pessoas que precisam desse atendimento na área da saúde. E aí nós temos também uma outra situação que é sobre as cirurgias eletivas. E nós estamos perguntando para todos os candidatos que estão passando por aqui que propostas, como vocês estão enxergando a saúde pública, que dados vocês têm da saúde pública da nossa cidade e o mais importante, como transformar para melhor
aquilo que já existe? Valdinei, gestão. A saúde pública de Cascavel precisa de se organizar, precisa de se comunicar primeiro entre si. Informatização, integração das informações que existem nas unidades básicas de saúde, nas USFs, precisa de ter protagonismo, de chamar a responsabilidade. A prefeitura não pode ficar se eximindo da responsabilidade que é sua, Valdinei, de resolver o problema dos cidadãos. Não pode não construir viadutos por falar que é responsabilidade do governo do estado, que é do governo federal. A responsabilidade é também do município, é sempre compartilhada. A questão da saúde pública é responsabilidade do município. Eu não faço cirurgias eletivas porque é responsabilidade do estado. Olha, quem está sofrendo é o cidadão de Cascavel. Então falar que não faz, nós vamos fazer, nós vamos fazer e nós vamos fazer o quê? Por exemplo, você pega o Hospital Santa Salete, Nossa Senhora da Salete, Antigo, que era um né? hospital de referência que atendia pelo SUS de maneira muito eficiente, foi fechado. E vamos falar a verdade, Valdinei, não houve um protagonismo da prefeitura para evitar o fechamento daquele hospital. Aí ficaram as pessoas sem atendimento na questão da cardiologia. Estão as pessoas hoje mais, dados da prefeitura, mais de 6 mil pessoas aguardam nesse momento por uma cirurgia eletiva. Quem tem plano de saúde, quem tem condições de pagar, não consegue imaginar a dor de uma pessoa que está lá vivendo o seu dia a dia, que não tem de onde tirar o dinheiro para fazer aquela cirurgia. As pessoas que não estão com problema de saúde também não conseguem imaginar. O prefeito tem que ter essa capacidade de sentir a dor do outro, de ter empatia. Nós vamos, Valdinei, é um compromisso que eu estou fazendo, nós vamos zerar, nós não vamos melhorar, nós vamos zerar essas filas pendentes hoje de cirurgias eletivas em Cascavel. Vamos zerar as filas de exames. Gente, tem milhares de pessoas aguardando por uma colonoscopia. Como que o senhor pretende fazer isso, candidato? Nós vamos fazer primeiro com gestão, Tá. Valdinei. Veja, a responsabilidade do município é de investir 18% do orçamento em saúde pública. Cascavel está investindo 33%, o que parece ser um número assim, fala, nossa, que bacana. O problema é o seguinte, está investindo muito, ou seja, o investimento quando ele não é bem, quando ele não produz resultado, não é investimento, é gasto. Ou seja, não faz sentido que outras cidades do Porto de Cascavel não tenham as filas que tem, gastando menos dinheiro do que gasta Cascavel e consigam resolver. Então, uma questão de gestão e, se for necessário, economia. Eu sempre faço um exemplo. Eu fiz as contas. 3.500 é a média do custo de uma cirurgia eletiva. Se nós multiplicarmos por 6 mil pessoas que aguardam, eu não estou falando das que estão entrando hoje, estou falando dessas que estão... que já existe. Essas que têm hoje, tem que fazer gestão com os hospitais de pequeno porte da região, com o nosso próprio HU, com o hospital de retaguarda que já faz, e nós vamos além desses, Valdinei. Além de zerar, eu vou responder já como é que nós vamos fazer a solução desse problema. Nós vamos construir o tão sonhado, desejado e já usado em campanhas anteriores com promessa. Eu vou construir o hospital 100% atendimento SUS na região norte. Por quê? Porque depois, especialmente do fechamento do Salete, ficou essa necessidade. O universitário não tem a quantidade de leitos necessária. Além disso, temos que reduzir drasticamente, Valdinei, o número de acidentes de trânsito em Cascavel. Cara, hoje, só no primeiro 6 meses de 2024, foram mais de 2.600 acidentes de trânsito. Aí você chega no HU, não tem leito. Por que não tem leito? Porque 70% dos leitos estão sendo ocupados por pessoas que foram vítimas de acidente de trânsito, pessoas que foram vítimas de trauma. Então, Valdinei, fazendo as contas, porque você fala assim, mas o dinheiro por si só não resolve o problema. Mas nós temos que convir que se você tiver o dinheiro em mãos, nós temos 80% da solução encontrada, porque todo mundo está a fim de resolver. Mas tem que ter dinheiro, não faz sem dinheiro. Todos esses exames, todas essas consultas com especialistas, todas as cirurgias oftalmológicas e cirurgias eletivas custariam hoje 45 milhões de reais. 45 milhões de reais o dinheiro. Nós teremos no orçamento, isso eu estou falando, Valdinei, só de isso para zerar. Para fazer todas as cirurgias que estão hoje pendentes em Cascavel, todos os exames. Nós teríamos hoje 45 milhões. A perspectiva só do orçamento do município, gente. E nós não podemos pensar a gestão pública só com o orçamento do município. Tem orçamento, tem verba de deputados estaduais. Só eu mandei nos últimos 3 anos para Cascavel mais de 30 milhões de reais. 45 milhões num orçamento de 2 bilhões, Wagner. É a mesma comparação que você ganhar um salário de 2 mil e precisar economizar 45 reais para comprar um remédio para o filho, que é a prioridade. Ora, o prefeito que não tiver capacidade de economizar 1%, 2% do orçamento em um ano para resolver o problema dessas pessoas que estão sofrendo, não serve para ser prefeito de Mas Cascavel. a gente está falando de um orçamento aqui projetivo. 2 milhões. O senhor já sabe qual é o orçamento que Cascavel tem e dívida que Cascavel tem, não? Nesse ano é de 1,7, um pouquinho mais de 1,7, deve ultrapassar inclusive a expectativa. E aí, nesse caso, acaba
comprometendo essas ideias todas de resolver o problema emergencial. Não, se for maior, que a perspectiva, nesse ano, a perspectiva de arrecadação é de ser maior do que a expectativa, nós teremos um aumento de orçamento no ano que vem de mais de 300 milhões. O que não compromete, por quê? Se nós estamos investindo 33% no orçamento da saúde e o básico seria 18%, significa que há um problema de gestão grave na saúde pública que nós temos que organizar. Só no ano que vem, seguindo a expectativa de arrecadação, teremos um investimento de 660 milhões de reais para a saúde. Ora, de 660 milhões para resolver esse problema de saúde com 45 milhões, não tem como falar que não tem como resolver. Ora, Cascavel acabou de comprar 15 ônibus elétricos em Cascavel, não é, que custaram no total 43 a compra deles, mais 8 milhões para fazer os equipamentos que vão fazer o manuseio, a carga, a logística, a logística dos ônibus, e mais 12 milhões que é a usina de energia solar. Ora, então dinheiro não é o problema que falta. Se tem dinheiro para comprar esses 15 ônibus elétricos, que são bons, não sou contra os ônibus elétricos, sou a favor, acho que inclusive temos que avançar nesse projeto, não só de ônibus, mas até a frota de Cascavel deve avançar para os veículos elétricos. Mas nós temos que ter também prioridade e ver. Outra coisa, qual o sentido de a Prefeitura de Cascavel comprar 15 ônibus elétricos para uma empresa que presta serviço para Cascavel, ambiental? Candidato, a gente estava falando presta aqui. serviço para Cascavel. Eu sei se que você for conteúdo, só um se pouquinho, você for na ambiental e perguntar quem que compra os caminhões para prestar o serviço para a Prefeitura de Cascavel, é ambiental, não é a Prefeitura. Por que a Prefeitura compra 15 ônibus para a empresa prestar o serviço? Então, nós temos que fazer a gestão do dinheiro público com prioridade, que é o que eu vou fazer. A gente só pretende aqui ampliar o número de os assuntos para a gente poder discorrer aqui. Candidato, a gente tem 8 minutos só. Wagner. A gente falava aí de saúde, comentamos sobre segurança pública, e o senhor estava entrando num campo aí de verba. Já falamos dos números de Cascavel. Como que funciona a verba em um município? A gente tem verba carimbada, a gente tem essas verbas de emendas que vêm de fora. No caso de construção, a gente pensa em saúde, em educação, vamos construir mais CEMEI, vamos construir hospital, vamos construir UPA. Quem sabe isso pode vir de emenda, de verba de fora. Mas para contratar gente, existe musculatura? O senhor falava a respeito de contratação de guarda municipal, por exemplo. A gente vai entrar num campo agora de educação. Queria conversar com o senhor sobre isso. Como ampliar vaga de CEMEI, como, quem sabe, projetar, zerar a fila de CEMEI em Cascavel. Teremos emendas, quem sabe, para construir, mas teria musculatura para manter e aumentar o quadro de funcionários, porque o atendimento é feito de gente, isso é importante, né? Nós temos que pensar primeiro, Wagner, na maneira de organizar a gestão para que a Prefeitura possa atender aquilo que é a sua essência. Por exemplo, nós temos que pensar, sim, com a iniciativa privada, tudo aquilo que pode ser melhor gerido pela iniciativa privada. O aeroporto de Cascavel, ele pode ser pensado em parceria público-privada. O estádio municipal pode ser pensado em parceria público-privada. O autódromo, o cartódromo pode ser pensado. Tudo isso é estrutura que está, de alguma maneira, utilizando de verba pública para inchar a máquina e para também reduzir a sua capacidade de limite prudencial. Então nós temos que pensar o limite prudencial para os servidores naquilo que eles são de fato necessários. Na saúde pública, que nós temos que aumentar a contratação, inclusive, de profissionais da saúde pública, de professores. Hoje nós temos vagas em CEMEIs que não são preenchidas por falta de professores. Nós temos que pensar que temos uma perspectiva de crescimento do orçamento, que desse ano para o ano que vem já tem quase um aumento de 300 milhões de reais da perspectiva, e normalmente ela se cumpre. Só aí nós já teremos um aumento de limite prudencial que nos dará esse fôlego para fazer as contratações, para aumentar o número de professores e fazer as parcerias que nós vamos fazer, Valdinei. Inclusive, nós vamos chamar os empresários. Eles precisam da mão de obra dessas mulheres que estão em casa, que não podem trabalhar porque não têm uma vaga no CEMEI. Nós vamos pedir a eles que quiserem, os grandes empresários e dentro dos núcleos industriais, que quiserem disponibilizar uma estrutura física, nós vamos também acolher essa parceria para colocarmos a estrutura humana, ou seja, os professores, os monitores, para acolher essas vagas também, que vão nos ajudar a reduzir drasticamente esse número de vagas que são hoje necessárias nos CEMEIs. Então a mãe vai estar empregada, com o filho do lado dela ali, que ela pode até visitar na hora do almoço ali, e o empresário vai estar feliz também porque aquela mãe vai estar podendo prestar o serviço para ela. Então é toda uma logística de gestão, de resultado eficiente. A nossa palavra, a nosso governo, ela vai ter muito essa palavra gestão. Gestão de resultado, gestão de prioridades, gestão com capacidade técnica e que traga, de fato, planejamento estratégico e metas para serem cumpridas. Vamos avançar um pouco as fronteiras, candidato. Vamos falar sobre incentivo agora a empresários,
desenvolvedores, né, de algum sistema, de algum serviço, de algum produto aqui na nossa região e que precisa dessa abertura aqui em Cascavel, desse fomento mesmo para se estruturar. Que tipo de proposta o senhor tem? Nós sabemos que Cascavel tem hoje um número expressivo de micro, pequenos empreendedores, de MEIs e de grandes empresas que pretendem estar em Cascavel, vendo que a cidade cresce muito. Como eu disse mais cedo, 364 mil habitantes. De que maneira o senhor pretende absorver, favorecer e encaminhar, né, esses empresários? Primeiro de tudo, Valdinei, nós temos que cuidar daquilo que nós temos, dos nossos empresários que hoje enfrentam burocracias que não se sustentam mais no tempo que nós vivemos. Já atrás encontrei um empresário da região norte de Cascavel dizendo que perdeu uma licitação no HU de R$600 mil para uma empresa de Curitiba. Por quê? Porque a prefeitura não renovou o seu alvará em tempo. Ou seja, ele não estava com... Mas como assim renovar o alvará? Não, assim, em Cascavel, todo ano, a empresa que está em funcionamento, ela precisa de fazer um processo de renovação do alvará. Gente, isso é uma coisa que eu não consigo nem entender porque acontece. Nos nossos 3 primeiros meses do governo ano que vem, Valdinei, eu passo a estabelecer em Cascavel a renovação automática do alvará. Não faz sentido você fazer um processo de renovação de alvará se você tem a fiscalização da prefeitura que pode ir lá na empresa verificar o funcionamento da empresa durante todo o ano. Então a renovação do alvará em Cascavel será automática. Isso faz bem para o empresário, faz bem para os nossos contadores, desburocratiza, que é o nosso projeto, desburocratizar a vida de todo cidadão. Tem muita burocracia no dia a dia do cidadão de Cascavel, que nós vamos retirar essas burocracias. Isso vai também, de alguma maneira, você veja até a questão do quanto trabalho que essa renovação traz para a prefeitura. Nós temos que diminuir essa quantidade de trabalho que é desnecessário. Hoje, com tecnologia, nós vamos criar um aplicativo, né, chama-se a Prefa na palma da mão, onde o cidadão vai ter acesso a todo e qualquer trabalho que precisa de realizar na prefeitura. Ele só precisará ir na prefeitura quando de fato, precisar assinar fisicamente. Até hoje, até a assinatura pode ser feita virtualmente. O empresário vai poder fazer todo esse trabalho dentro desse aplicativo. Então, desburocratizar a vida desse empresário, facilitar a vida de quem quer ser empresário em Cascavel, porque hoje para abrir uma empresa são meses e meses e meses de burocracias, de dificuldade para a vigilância fazer dar a sua licença. Nós vamos estabelecer um prazo, Valdinei, para que a prefeitura possa, nesse prazo, cumprir o seu papel. Não pode o empresário ficar à mercê da boa vontade ou do tempo que a prefeitura demora. Não, tem que ter um tempo. Não teve um tempo, tem que autorizar a empresa a começar a funcionar. E nós queremos iniciar, Valdinei, um grande processo de fortalecimento da industrialização de Cascavel. Queremos, de fato, pensar pelo menos outros 2 núcleos industriais regionalizados com a vocação da mão de obra onde ela está, lá na região norte de Cascavel, lá na região sul. Qual que é a vocação da mão de obra aqui dessas regiões? Dar todo o incentivo necessário de terrenos, de tributação, inclusive, que aliás nós vamos ter que reformular completamente a carga tributária em Cascavel. Né? Tem taxas hoje do próprio alvará, que é um dos mais altos valores do estado do Paraná. Vamos fazer um grande trabalho, como se fosse, não, que será uma reforma tributária para, com justiça, fazer todo o esforço para reduzir a carga tributária. E esses empresários desses núcleos industriais terão todo o nosso apoio, porque a industrialização, nessa parceria que nós teremos e temos com a FIEP, o nosso presidente da FIEP hoje, que é o Edson Vasconcelos, é cascavelense, vai nos dar todo o suporte técnico para que nós implantemos indústria em Cascavel, porque a indústria traz solidez para a economia. Então é todo o suporte, Valdinei, que a prefeitura puder fazer, é estender a mão para termos mais empregos em Cascavel e tributação a partir do aumento de receita. Esse raciocínio é muito bom, né? Os governos, eles têm a ideia de que aumentar tributo aumenta a arrecadação. Não está correto. O que aumenta a arrecadação é aumento de receita. Você aumenta a tributação, às vezes você faz com que o empresário feche as portas ou mude da cidade. Ou seja, se aumenta a tributação, diminui a arrecadação. Tem que aumentar a receita e para isso é desburocratizando, é facilitando e dando incentivo para o empresário aumentar a receita e aumenta a tributação. O município que cresce a cada dia, a frota de veículos também surpreende no número, no nível estadual e também federal. Como que a gente pode resolver os gargalos do trânsito aqui de Cascavel, principalmente falando da conexão com a área central, região sul da cidade e região norte? Nós vamos repensar, Wagner, alguns ambientes onde hoje são necessários, não, são utilizados de maneira banalizada a questão do looping de quadra. O looping de quadra não pode ser em toda a extensão da Avenida Brasil.
Você não tem necessidade de... Você quer virar à esquerda, você precisar obrigatoriamente virar à direita, enfrentar um semáforo, entrar na outra rua, outro semáforo, para depois virar à esquerda. Isso é burocracia da vida do cidadão. Nós vamos, depois de uma campanha muito forte em Cascavel de educação no trânsito, para aumentar a cultura do motorista, que ele tem que entender como funciona o trânsito para ele fluir melhor. Nós vamos fazer com que aquela pista que hoje é exclusiva ali de ônibus, que passa um ônibus às vezes a cada 20, 30 minutos, aquela pista fica desocupada. Nós vamos transformar aquela pista exclusiva em pista preferencial do ônibus, com educação, para que o cidadão, quando vir que está vindo um ônibus, que ele possa deixar o ônibus circular tranquilamente. Mas durante o tempo que não está passando o ônibus, não faz sentido que não tenha ali um carro para fluir melhor o trânsito de Cascavel. E não tem segredo, Wagner. Nós temos que buscar recursos e com verba própria. Temos que construir os outros, que eu estou fazendo esse compromisso, outros 4 viadutos em Cascavel, 2 para diminuir a tensão que tem na Jacarezinho, na Teobaldo Bresolim na região norte, o acesso ao bairro Cataratas, outro daquele trevo da Portal, que será o primeiro. Aquilo ali, gente, aquilo ali é um crime permanente, aquilo ali, o risco de vida que as pessoas correm, ligando a Valdemar Casagrande com a Munique para melhorar a trafegabilidade com a região sul, e outro ali na Clodoaldo Ursulano, além de reestruturar o trevo do 14 de novembro, o viaduto da Petrocom. Isso aí tem que fazer. São investimentos que tem que ser feitos. Candidato, reta final aqui da nossa entrevista, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Por que votar em Márcio Pacheco? Valdinei, nesse momento, eu estou no meu 3º mandato como deputado, uma vasta experiência e maturidade política que me dão as condições para ser um candidato e depois, com a graça de Deus, um prefeito muito preparado. Eu acho que a escolha do eleitor deve ser no candidato, não por quem apoia ele, no candidato que seja considerado o mais preparado para ser prefeito de Cascavel. E nesse momento eu me sinto preparado para ser prefeito de Cascavel, né? Depois de 3 mandatos de deputado, de ter sido presidente da Câmara de Cascavel, quero fazer uma gestão de fato muito qualificada, capacitada tecnicamente, com planejamento, com resultados efetivos a partir de metas que nós vamos estabelecer. Então, Valdinei, para finalizar, quero pedir a oportunidade do cidadão de Cascavel, porque eu nunca tive. Os demais candidatos que aí estão, de certa forma, já tiveram a sua oportunidade de estar na gestão pública como gestores. Eu nunca tive. Quero assegurar que não vou decepcionar, que vou surpreender como gestor, e finalizo pedindo ao Valdinei, ao Wagner, o voto de vocês também, porque vocês também votam. Vote 11 no dia 6 de outubro, e a você, claro, que está me ouvindo agora, não tenha dúvida. Vote 11 e vamos à vitória para que Cascavel continue avançando com capacidade e pensando no sofrimento e resolvendo o problema da vida das pessoas. Obrigado.